vocês. Bom, seguinte, pessoal. O primeiro tópico da geografia física do primeiro ano é orientação, tá? Quando nós falamos em orientação, pode parecer pleonasmo, e talvez seja mesmo, orientação é o ato de orientar. E o que é o ato de orientar? Orientar significa buscar o sol. Ou, numa tradução mais literal ainda, é buscar o sol ou buscar a luz. Então, se a gente pensar numa lógica meio maluca, a pessoa que está orientada, ela está no caminho da luz. A pessoa que está desorientada, ela está na escuridão. Então, quando fala que você está precisando de uma orientação, ou você está meio desorientado, a lógica é essa da essência da palavra, lá no conceito mesmo. Orientar significa buscar a luz, no nosso caso, geograficamente falando, significa buscar o sol. Desorientado é uma pessoa sem rumo, é uma pessoa na escuridão, que não tem uma orientação na vida. Tomara que não seja o caso de vocês, tá? Então, buscar o sol ou buscar a luz. No nosso caso, geograficamente falando, a ideia de orientar, buscar o sol ou a luz é buscar o nascer do sol, também conhecido como buscar o nascente, a origem da luz do sol. Geograficamente, mais ainda falando, o nascente também é conhecido como leste. Então, toda vez que nós falamos em orientação, falamos em buscar a luz, buscar o sol. Significa buscar a origem da luz, que é onde o sol nasce, geograficamente falando, buscar o leste. Nesse sentido, o leste se transforma no ou na principal orientação que existe para a geografia. Por isso que o leste faz parte dos famosos pontos cardeais. Ou, traduzindo a palavra cardial, quer dizer principal. Então, leste, ponto cardial ou ponto principal. Por isso, a orientação ela é determinada pelos pontos cardeais, chamados então de leste, que é o principal deles em termos de orientação, que é o Sol, vírgula, oeste, norte e sul. Ô, gente, essa aula é a aula mais básica que tem da geografia, tá? É de quinto ano, ou antes, tá? Talvez terceiro ano lá do fundamental. Então, vai ser leste, oeste, norte e sul, chamados pontos cardeais ou pontos principais. Dos pontos cardeais, a gente acaba derivando os pontos colaterais ou secundários, igual o efeito colateral de um remédio. São os efeitos secundários. Os pontos colaterais são o sudeste, ou seja, eles estão entre os pontos, ou a junção dos pontos cardeais. Sudeste, sudoeste, nordeste e estava escrevendo errado, roeste. Beleza? Vocês vão perceber na aula que está liberada para vocês 8h50 que eu fiz um negócio errado lá, mas deu tempo de consertar, tá, gente? E aí vai ser sudeste, sudoeste, nordeste e noroeste. Então, a gente tem os pontos cardeais, são 4, e os pontos colaterais, que são mais 4. Existem os pontos que são chamados pontos terciários. Eu deixei para escrever aqui agora. Tá vendo a ideia de vocês irem completando aí? São os chamados pontos subcolaterais, ou também conhecidos como pontos terciários. Os pontos subcolaterais, eles não aparecem nos vestibulares, tá? A gente tem que ter só uma noção. Vocês vão ver na Rosa dos Ventos ali que eu vou fazer mais ou menos 2 pontos subcolaterais. Mais ou menos não, eu vou fazer. De tantos, eu vou fazer só 2. Os pontos subcolaterais, só para vocês terem uma ideia, eles são a junção dos pontos cardeais com os pontos colaterais. Aí a gente tem os pontos subcolaterais. Quais são eles? A junção deles, por exemplo, o leste, escrito tudo junto, tá? Sudeste, isso daqui é um ponto subcolateral. Aí tem o leste-sudeste, leste-sudoeste, nordeste, oeste-sudoeste, e assim por diante. Entre os pontos cardeais e colaterais tem os subcolaterais.
eles são usados normalmente para uma orientação muito mais específica. Por isso que os vestibulares normalmente não cobram esses chamados pontos subcolaterais, leste, sudeste, leste-sudeste, leste-nordeste e assim por diante. Beleza. Aí, a partir desses chamados pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, ou seja, os pontos principais, secundários e terciários, foi estabelecido, isso a gente está falando, galera, desde antes de Cristo, tá? Uma referência muito importante cartograficamente para se determinar a posição desses pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, a famosíssima Rosa dos Ventos. Eu fiz aqui um desenho muito simples. Tem gente que gosta de elaborar um pouquinho mais esse desenho. Se alguém quiser ir elaborar, fica à vontade. Depois da aula, por exemplo, se vocês tiverem tempo, que é uma coisa que está bastante rara, se vocês quiserem completar tudo que vai ter nessa Rosa dos Ventos aqui, que eu não vou fazer tudo, vocês fiquem à vontade também, tá? Mas só com o desenho que vai ter aqui agora, já é o suficiente para a gente poder elaborar todas as referências de orientação na geografia. Aí, como é que vai funcionar? A nossa referência, lembrem-se, é a luz, é o Sol, especialmente o nascente ou leste. Então, fica como convenção cartográfica que o leste é onde o Sol nasce. Toda vez que a gente estiver olhando para o papel, estou olhando para ele aqui agora junto com vocês, sempre, a não ser em algumas questões, quando ela fala para a gente no enunciado que está diferente, tem inclusive uma questão que eu coloquei na lista de exercícios que estará disponível para vocês, eu coloquei uma questão lá que fala da posição da Rosa dos Ventos diferente, é como se tivesse rodado a Rosa dos Ventos, tá? Mas isso avisa lá na questão. Via de regra, a regra diz o seguinte para nós, que o Sol nascerá olhando para o papel, o Sol nascerá sempre à nossa direita. Então, o Sol nasce aqui, ó. Isso daqui é o Sol, tá, gente? Faz de conta que isso que eu estou desenhando aqui seja o Sol. Ele vai nascer aqui para a gente à direita, beleza? Isso é o Sol nascendo bonitinho. Se o Sol nasce à direita, significa que a luz vai marcar o leste. O Sol se põe na esquerda do desenho. E aí eu vou fazer um esqueminha aqui, igual a gente faz quando é criança, tá? Que o Sol se põe à esquerda do desenho aqui. Então a gente desenha dois morrinhos e coloca o Sol se pondo aqui, ó. Gente, eu estou fazendo para vocês quase 100% do que eu faria no quadro, tá? No quadro a gente faria mais ou menos isso. Então o Sol se põe aqui desse outro lado, a gente coloca aqui oeste, beleza? Então onde o Sol nasce, onde há luz, leste, onde o Sol se põe oeste. Observação rápida. Por que eu não estou colocando L e O, já que é leste e oeste? Porque houve uma convenção cartográfica lá no ano de 1884, tudo que a gente vai trabalhar como orientação, lá no ano de 1884, nos Estados Unidos, houve uma convenção, que eu vou falar dela em outros momentos, em outras aulas também, chamada de Convenção dos Meridianos, lá nos Estados Unidos. Nessa Convenção dos Meridianos, foi determinada e estipulada todas as convenções sobre cartografia. Tudo que a gente dá aula em cartografia é convenção, tá? Pode ser diferente, mas foi convencionado que vai ser desse jeito que eu estou falando aqui. Então, nessa convenção que determinou regras de fuso horário, regras de escala, regras de projeção cartográfica, regras de orientação, nessa convenção, já que foi nos Estados Unidos, era final do século XIX, a Europa era a Inglaterra era o grande país do mundo, então, claro, todas as convenções cartográficas são em inglês, por isso leste em inglês e oeste em inglês. Beleza? Por isso eu estou colocando aqui em inglês por causa dessa convenção lá nos Estados Unidos, e com a Inglaterra como centro da economia, o inglês, claro, dominava o mundo nessa época. Nesse momento, a gente passa a ter o norte e o sul. Observação rápida, pessoal. O norte não é para cima e o sul não é para baixo.
O norte é para frente e o sul é para trás, tá? Porque se o norte fosse para cima, o norte ia apontar para o céu. Se o sul fosse para baixo, ele ia apontar para dentro da terra. Então, o leste para a direita, onde nasce, o oeste para a esquerda, o norte é para frente e o sul é para trás. Beleza? Agora vem o vestibular para ferrar com a gente. Fiquem muito atentos no que eu vou fazer aqui nesse desenho. Todos os pontos cardeais, eles possuem sinônimos, tá? Todos eles. Esse daqui é chamado de leste. Ótimo, é o ponto principal. Só que ele também é conhecido como oriente ou nascente. Então, vai ser leste, oriente ou nascente. O oeste também tem a nossa referência, o nosso sinônimo. Ele é chamado de oeste claro ou o oposto do oriente. Ele é chamado de ocidente ou também conhecido como poente. Beleza. O norte recebe o nome de norte claro ou setentrional. Gente, vocês têm que lembrar esses nomes, tá? Na hora da prova isso cai no vestibular. Ou também conhecido como boreal, aurora boreal, sempre no hemisfério norte, lá no Polo Norte, tá? E o sul também será caracterizado pelos sinônimos dele. Vai ser chamado de sul ou meridional ou austral. Tanto é que tem um país em homenagem a esses nomes aqui, chamado de Austrália, tá? Porque é o país do sul. Austral, Austrália, a ilha, a terra do sul, tá? Então, quando a gente fala de orientação, tratamos então dessas nossas referências fundamentais e a orientação nos pontos cardeais, ao todo, a gente está falando aqui de 12 nomes diferentes. Ô, Bruno, eu tenho que saber os 12? Tem. Não vai cair no vestibular perguntando sinônimo, tá? Uma questão lá do Enem. Primeira questão de geografia do Enem. O norte também é chamado de letra A, setentrional, letra B, oriente, letra C, ocidente. Isso não vai cair em nenhum vestibular. Só que esses nomes, esses conceitos, eles são utilizados dentro de questões, e a gente vai ver na próxima imagem, tá? Na próxima tela, no próximo quadro. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, eles podem colocar a porção norte do território brasileiro é dominada pela floresta amazônica. Ou eles podem colocar a porção setentrional do território brasileiro é dominada pela floresta amazônica. Só de trocar norte por setentrional, só de trocar esses dois conceitos aqui, norte e setentrional, no universo do Enem, estou pensando no Enem, tá, galera? No universo do Enem, de 5 milhões de pessoas, 6 milhões de inscritos, trocou norte por setentrional, você já faz uma questão que poderia ser fácil com norte e virar difícil com setentrional, porque a galera não vai saber o que significa isso. Então, só essa mudança de conceito, de vocabulário, já é um elemento que elimina o pessoal. Então, vocês não serão eliminados por isso, eu espero. Então, a gente tem 12 conceitos e 12 sinônimos. Beleza. A partir desses pontos cardeais, nós traçamos, então, os pontos colaterais. Os pontos colaterais são a junção do ponto cardeal com outro ponto cardeal. Então, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. E entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Então, aqui nós temos os pontos colaterais. Beleza? Esses pontos são muito cobrados em prova, também como instrumento. A gente chama de instrumento de questão, um conceito dentro da questão, a instrumentalização. Ele vai falar o Nordeste brasileiro, coloca um mapa mundi e fala o Nordeste do mundo, alguma coisa assim, a porção Nordeste do território, a parte Nordeste da região metropolitana de alguma região. Então, vai colocar como um elemento, um instrumento conceitual de alguma questão. Não vai pedir para completar a Rosa dos Ventos, né? Coloca uma Rosa dos Ventos faltando o Nordeste aqui, por exemplo, e fala, complete a lacuna. O ponto que falta é letra A, B, não vai ter isso, né, gente? Então, isso daqui é instrumento de questão.
Então, eu coloquei aqui para vocês os pontos cardeais. Deixa eu escrever aqui que vai ficar bonitinho. Tudo que está em preto aqui, ó. Tudo que está em preto é o que nós chamamos, então, de pontos cardeais. Para vocês terem o registro completinho aí, bonitão, tá? São os pontos cardeais. Isso que está em laranja, aqui para nós, são chamados pontos colaterais. Beleza. E o que está em verde, que é o que eu vou fazer neste momento, é o que nós chamamos de pontos subcolaterais. Eu vou fazer só 2, porque eles são pouco cobrados, e fazendo mais do que isso, fica bem confuso aqui o desenho. Quem quiser completar depois, fica à vontade. Entre o norte e o leste, sempre o ponto cardeal primeiro, e o ponto colateral depois. Então, vai ser norte-nordeste, mas a pronúncia certa é nor-nordeste. Entre o sul e o sudoeste, no oposto, a gente tem o sul primeiro e o sudoeste depois. Então, vai ser sul-sudoeste. E aí a gente tem todos os outros. Tem o sul-sudeste, o leste-sudeste, leste-nordeste, nor-noroeste, oeste-noroeste e oeste-sudoeste. Fique à vontade para fazer ou não, tá? Aí no desenho de vocês. Isso daqui que está representado de verde é o que nós chamamos, então, de pontos subcolaterais. Beleza? É o que está de verdinho. Então, com isso, a gente tem uma Rosa dos Ventos completona, bonita, com todos os nomes, sinônimos, sobrenomes, referências geográficas, tudo que a gente pode colocar numa Rosa dos Ventos. Aí, na aula, eu faço sempre a pergunta: ficou alguma dúvida nesse quadro, nessa imagem, nessa tela aqui? Ou ficou tranquilo? Ô, Bruno, Oi. não é em relação ao quadro, não, é porque eu tinha anotado o PDF antes. Uhum. Aí, tipo assim, eu não tinha anotado os pontos subcolaterais. Aí faltou espaço, eu não arrumei um espaço aqui, mas você recomenda de anotar isso antes? Ou Não tem não? problema, não. Coloca aqui embaixo. Ó. Você consegue anotar o que está de Não, não. verde aqui? Então, Eu beleza. tô falando naquela primeira parte ali, mas eu Aqui em conseguia cima? arrumar um espaço, mas o meu medo é, tipo, ser um registro grande, sabe? Não, aqui em Eu cima é anotar tudo só na isso, aula? acabou. Tá tranquilo, tá de boa. Então tá. Beleza? Valeu, Fechou. Rafael. Ficou tranquilo aí, pessoal? Aquela perguntinha básica também, tá? Tá ficando dinâmico? Tá ficando acompanhável desse jeito? Tá sim, Bruno, eu gostei desse Eu jeito. achei ótimo. Que bom, Eu que gostei legal. também. Legal. Eu também prefiro assim do que PowerPoint, tá, gente? Não sei vocês. Valeu, Maria Fernanda, obrigado. Bom, então, dito isto daqui, pensando nessa lógica de orientação, agora a gente vai ver alguns elementos práticos da orientação, tá? E aí, nos elementos práticos da orientação, nós temos essas referências aqui. Eu coloquei 2 exemplos nesse desenho, e aí eu fiz um mapa do Brasil bonitinho, gente, tá vendo só? Eu copiei o mapa do Brasil, eu coloquei meu celular por baixo, igual eu falo para vocês fazerem em sala, quando tem mapa do Brasil, vocês brigam comigo. Eu coloquei o celular por baixo, aumentei o brilho da tela e ó como é que fica bonitinho. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui. Um exemplo é o da UFMG, que caiu na prova da UFMG lá em 2000 e alguma coisa, tá? É uma questão aberta da UFMG. E o segundo exemplo é o que eu vou criar aqui junto com vocês, tá? Esse segundo exemplo aqui nunca caiu em lugar nenhum, não, mas é só para a gente usar na orientação do Brasil. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Essa questão aqui da UFMG era uma prova aberta, e nessa prova aberta eles colocaram um textinho de orientação falando o seguinte, de introdução da questão, falando o seguinte: nesse mapa, que não era bem assim um mapa, tá? Mas não vai fazer diferença, não. Nesse mapa hipotético, ou seja, é um mapa que não existe, é um lugar que não existe, eles inventaram lá na hora, nesse mapa hipotético, um grupo de turistas estava hospedado na pousada A, no ponto A aqui. Esse é o grupo de turistas. Eles acordaram um belo dia, eles contam uma historinha falando que esse grupo de turistas iria sair da pousada A, do ponto A, e iria para uma cachoeira localizada no ponto E, aqui em cima. Então sairiam do A e chegariam no E na cachoeira, só que não tinha como ir direto.
Então, eles teriam que passar por B, C, D, para poder chegar em E, que é a trilha para poder chegar nessa cachoeira. Beleza, colocaram essa invenção de moda lá, esse textinho de introdução. A pergunta que eles fizeram foi a seguinte, a questão tinha mais de um item, tá? Mas sobre orientação era só isso daqui. Qual a orientação da caminhada dos turistas em cada segmento? Repara um detalhe, a galera vai sair de A para B, então o pessoal, quando estiver caminhando de A para B, eles estão olhando para B. De B para C, de C para D, de D para E, então de D para E, eles estão olhando para E durante a caminhada. Qual é a orientação da caminhada dos turistas? Então, existe uma caminhada em cada segmento A, B, B, C, C, D, D, E. Repara que eu coloquei 2 vezes aqui, porque tem uma malandragem nessa questão. Eu queria que vocês participassem nesse momento, me falando o seguinte, qual que vocês acham, para a gente tentar fazer uma aula mais próxima possível, tá? Qual que vocês acham, pode ser pelo chat, não tem problema não, que vai ser a orientação da caminhada entre A e B? Aqui, a primeira caminhada. Eu acho que é oeste. Oeste, beleza. Mas alguém manifesta alguma orientação aí pra gente ou tá todo mundo desorientado? Eu achei que é norte. Ô, Bruno, eu tô muito confusa. O que você tá confusa, Se meu ele... Deus? Tô tendo dúvida de coisa de 5º ano, mas tudo bem. Se eles estão Tem olhando problema. pra frente, mas isso não muda, né? Pra onde que eles estão olhando, né? Não. Eu falei olhando pra frente, é só pra vocês darem uma embolada aí, Maria Fernanda. Só pra vocês falarem assim. Porque eu já embolei, pra mim é norte. Aí você fala assim, pô, Bruno, você falou aqui nessa imagem aqui, ó, que o norte é pra frente e o sul é pra trás. Não é assim? Aí você chega aqui e fala que o cara tá caminhando de A para B, ele tá indo olhando pra frente. Então, teoricamente, essa é a primeira malandragem dessa questão. Ele vai andar de A para B. Tá, mas falou a questão onde... Tipo, é pra gente considerar leste e oeste, tipo, direita e esquerda, né? Sensacional, Maria Fernanda. Onde tá o leste, oeste e o norte, sul nesse desenho? Essa é a ideia. Direita, sacou? Esquerda, pra cima e pra baixo. Tá repara bom. o seguinte, nesse desenho que eu fiz aqui, a gente não consegue saber onde é o leste, oeste, o norte, sul. Porque para a gente saber, tem que ter a referência, tem que ter a luz, tem que ter o sol. Eu tenho que indicar na questão, é necessário, é fundamental, senão não tem como fazer, onde é o norte, sul, leste e oeste. Então, repara o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar, igual tinha lá na questão, ó, a setinha apontando o norte. Então, o norte está para lá. Isso daqui é a frente, tá? Eu estou olhando na frente. É igual vocês estão fazendo aí com papel em cima da mesa de vocês, onde quer que seja. O norte está para frente. Aí eu acho que ajuda um pouquinho. A B, qual que é a orientação agora? Eu acho que melhorou. Noroeste. Oeste, noroeste. Como assim, oeste? Oeste, não é? Oeste, não é? Beleza? Então, vocês estão falando, eu vou escrever aqui, tá? AB, oeste. Beleza, acabei de escrever aqui. Eu posso escrever o W em inglês, eu posso escrever o O em português, não é o certinho, mas pode, eu posso escrever por extenso, tá? Oeste, não tem problema. Se A para B a gente está falando de oeste, significa que BC a gente está falando de noroeste. Noroeste. Beleza, gente? Foi? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Legal. CD, sim, agora eu tô entendendo. Beleza, vai ser Nordeste, tranquilo? E DE vai ser Leste. Então, beleza. Eu coloquei as orientações aqui de cada uma pensando que o norte está apontado para frente. Então, a gente vai ter a esquerda desse desenho, que está aqui onde está meu dedo, vai ser o oeste. A direita vai ser o leste. E para trás vai ser o sul. Então, norte, sul, oeste, leste. Beleza? Legal. Só que repara um detalhe. Lá na prova, a prova era aberta, quem escreveu igualzinho eu escrevi aqui, tirou 0 nessa questão. Então, quem se manifestou e quem falou e etc., tirou 0. Olha a maldade da questão, tá? Por um motivo muito simples. Eu vou fazer de uma outra cor aqui. Repara que a questão falava que estava rolando uma caminhada.
Ou seja, a galera estava movimentando. É uma frescura cartográfica isso, tá? Cartograficamente falando, quando eu coloco só uma orientação, igual eu coloquei aqui, eu estou falando que B está a oeste de A, que C está a noroeste de B, que D está a nordeste de C e que E está a leste de D. Quando eu coloco apenas uma orientação, eu estou mostrando para o leitor, para quem está lendo aquele mapa, que não há movimento, ou seja, eu estou colocando a orientação de um ponto em relação ao outro quando eles estão fixos. Então, não tem movimento. Então, eu estou colocando a orientação, nesse caso, do ponto B em relação a A, C em relação a B, D em relação a C e E em relação a D. Então, não teve movimento. Eu estou falando que B está a oeste. Só que a questão fala que está rolando uma caminhada. Significa que existe movimento entre os pontos. Quando tem movimento, quando há o movimento, quando tem a caminhada, quando eu saio do Santo Agostinho de Nova Lima e venho para minha casa, que é em Nova Lima, quando eu saio do Santo Agostinho de Nova Lima e vou para minha casa, que é no Buritis, não é não, tá, gente? E assim por diante, significa que eu estou em movimento. Quando eu estou em movimento, cartograficamente, por convenção, eu tenho que colocar duas orientações. Que orientação vai ser essa? O camarada saiu de A e foi para B. Essa daqui é a caminhada que ele vai fazer. O cara sai de A e vai para B. Se eu coloco a Rosa dos Ventos entre esses dois pontos, eu coloco a Rosa dos Ventos aqui, ó, indico o norte aqui, significa que o cara indo de A para B, ele está indo de leste para oeste. Então, a caminhada AB, eu coloco a orientação aqui, A está a leste de B, setinha, mostrando que há um movimento, ou dois pontos, não precisa colocar entre parênteses, dois pontos, ele está indo para oeste. Então, eu indico que a caminhada do cara, agora eu estou indicando que houve a caminhada, houve movimento, ele está indo de leste para oeste. Agora vem a segunda parte que a galera às vezes embola, tá? Se alguém não entendeu o que eu vou falar agora, pode manifestar, fica à vontade. A cachorrada tá latindo enlouquecida. Quando o cara vai de B para C, agora o indivíduo mudou a orientação. E aí eu vou mudar a cor aqui, tá? Só nesse desenho. O cara mudou a orientação. Então o cara tá indo de B para C. Ele tá indo aqui assim, ó. Se ele vai de B para C, automaticamente eu coloco uma outra Rosa dos Ventos aqui, indico o norte e mostro que o cara está movimentando de B para C, que ele está na diagonal da Rosa dos Ventos. Sendo assim, o ponto B está a sudeste de C, enquanto o ponto C está a noroeste do ponto B, que agora eu mudei a referência, a caminhada agora é o outro segmento. Automaticamente, a orientação entre B e C na caminhada vai ser de sudeste para noroeste. Entenderam essa parte? Ô, Bruno, isso é igual quando a gente era pequeno e tinha que ficar colocando a Rosa dos Ventos em cada ponto? Tipo, Isso, Gabi, é a mesma coisa. É lá de pequenininho isso daqui. tá bom, então. Então, em Obrigada. cada segmento desse, você coloca uma nova Rosa dos Ventos e muda a orientação. Uhum. Obrigada. Nada. E aí a gente vai para os outros. De C para D, o camarada vai de sudoeste para nordeste. E de D para E, o camarada vai de oeste para leste. E aí nós temos a orientação de cada segmento desse daqui. Se eu quisesse saber a orientação final, conhecida também como resultante, a resultante desse movimento foi de A para E. É o final. De A para E, marcando aqui, ó, colocando o desenhozinho legal aqui, de A para E, significa que o camarada vai, no final das contas, de sul para norte, de A para E. Beleza? Só que aqui a resposta oficial era essa.
quem escreveu que está de verde errou. Tinha que colocar essas duas referências. Um outro exemplo, ficou tranquilo, gente? Ficou claro tudo aí? Bacana? Uma outra referência que a gente tem também, um jeito de orientar que não é só na Rosa dos Ventos, é quando, por exemplo, cai um mapa, tipo aqui o mapa do Brasil. Nesse exemplo do mapa do Brasil, o que a gente vai fazer? Nesse exemplo que está aqui, para a gente saber orientar ou dividir o território, a gente sempre vai imaginar o território dividido dessa maneira aqui, ó. A gente faz uma linha imaginária, tá? Dividindo o território ao meio. Então, nós teremos a parte leste do território brasileiro. Então, numa questão, quando fala porção leste do território brasileiro, está falando essa metade do Brasil. Quando fala porção oeste do território brasileiro, está falando essa outra parte do Brasil. Então, parte leste do Brasil, ou parte oriental, parte oeste do Brasil, ou parte ocidental. A mesma coisa vai acontecer quando a gente divide o território ao meio de novo, para a gente localizar outras referências, e ele vai falar a porção norte ou setentrional do território brasileiro e a porção sul, muito comum em geografia, falar a porção centro-sul do território brasileiro. E aí, toda vez que tiver um mapa numa prova, galera, pode ser um mapa de industrialização, um mapa de globalização, um mapa de transportes internacionais, que ele falar o ocidente, o oriente, o norte ou setentrional daquele mapa, imagina sempre um mapa dividido desse jeito, que facilita muito essa distribuição geográfica. Tranquilo? Ficou alguma dúvida, meu povo? Beleza? Bom, além da orientação, para a gente terminar a nossa aula, agora vem a parte talvez mais fácil de todas, tá? Para poder fechar. Além da orientação, a cartografia tem um segundo item, chamado de coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas são divididas em duas grandes unidades, tá? E elas se utilizam do elemento orientação. Orientação, então, norte, sul, leste, oeste. As coordenadas geográficas são chamadas, então, de latitude e longitude. Beleza? São as chamadas escalas, coordenadas geográficas. A latitude tem como referência para a gente o Equador, famosa linha do Equador. E a longitude tem como referência o meridiano de, vem o meu inglês malandro, Greenwich. Beleza? Então, a gente tem como latitude referência a linha do Equador, e a longitude como referência o meridiano de Greenwich. Para a gente poder fechar a nossa aula, eu vou falar só da latitude, esse quadro aqui é o último, rapidinho, e na aula que ficará disponível para vocês a partir de agora, 8h50, eu falo sobre longitude, tá? Bom, a latitude, ela tem como referência a linha do Equador, então eu vou buscar essa referência para a gente aqui, que é o Equador. Então, o Equador está aqui, ele divide a Terra em dois hemisférios. Ele divide a Terra no hemisfério norte ou setentrional e sul ou meridional. Tranquilo? Essa linha do Equador, ela é também conhecida como paralelo. Todas as linhas traçadas a partir da linha do Equador, na horizontal, é chamada de paralelo. Observação breve, o paralelo, tem gente que viaja nisso daqui, é uma linha imaginária, tá? Isso cai em vestibular, vocês vão perceber lá nas questões disponíveis essa semana, que o paralelo é uma linha imaginária. Tranquilo? Traçada a partir da gloriosa linha do Equador. Existem alguns paralelos que têm nome, e esses nomes têm a ver com a aula 2 de cartografia, que vocês vão entender. Um dos paralelos é chamado Trópico de Câncer. Beleza. O outro é chamado de Trópico de Capricórnio. Tem a ver com incidência de raios solares. Outro, então, são 3 paralelos que têm nome, tá? Porque existem milhões de paralelos. Câncer, Equador e Capricórnio. O outro é o Círculo Polar Ártico
e o círculo ártico e o círculo polar antiártico, chamado de Antártico, que é antiártico, tá? Por isso que o nome certo é Antártico, não Antárdigo ou Antárdiga. Então a gente vai ter Ártico, Câncer, Equador, Capricórnio e Antártico como as nossas referências de acordo com a incidência do Sol, aula 2 de cartografia. Isso tudo é nome, todos esses são nomes dados aos paralelos. Quando esses nomes viram número, para terminar a aula, a linha do Equador, ela vira número, ela é chamada de 0. O trópico de Câncer, ele vira um número, é chamado de 23. O trópico de Capricórnio vira um número chamado de 23, graus norte e graus sul. O Ártico vira um número 60 e o Antártico vira um número 60. E o extremo norte e o extremo sul, que não aparece aqui, também vira um número 90. Quando os paralelos passam a ser dotados de valor, eles recebem o nome de latitude. Então, a latitude nada mais é do que o valor em graus dado a um paralelo. Repara um detalhe aqui agora. Nós dividimos aqui em 3 grandes intervalos de latitude. Do 0 ao 23 graus, chamamos isso daqui de baixa latitude, ou latitude baixa. Do 23, do trópico, até os 60, vocês vão perceber que isso é muito cobrado em vestibular, são as chamadas latitudes médias, onde está a Europa, Estados Unidos, China, Argentina, no hemisfério sul. E quando a gente sai do 60 e vai até o 90, esse intervalo todo aqui é chamado de latitude alta. Então, existem 3 intervalos de latitude. As baixas, ou melhor, as altas, mais perto de 90. As médias, entre 23, que é o trópico, e o 60. E as baixas, a mais perto possível de 0. Isso é o que a gente chama de latitude. A latitude, ela divide tanto grandes zonas climáticas, nossa próxima aula, quanto ela divide também grandes referências territoriais. O Brasil, por exemplo, fechando a nossa explicação, ele é cortado pela linha do Equador, o 0 grau. Por exemplo, existe uma capital no Brasil que é cortada pela linha do Equador, que é Macapá. Lá no Amapá, existe a única capital no Brasil que é cortada pela linha do Equador. Existe, inclusive, um estádio de futebol lá em Macapá, que ele foi construído intencionalmente, e a linha do meio de campo do estádio, ela é a linha do Equador. Um gol está no hemisfério norte, o outro gol está no hemisfério sul. Tanto é que o estádio é chamado de zerão, por causa do 0, que é a linha do Equador. E o trópico de Capricórnio, ele passa no território brasileiro, 23 graus sul, trópico de Capricórnio. Ele passa no território brasileiro, em um estado que é o estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de São Paulo. A Praça da Sé, em São Paulo, centrão de São Paulo, é cortado pelo trópico de Capricórnio, que corta o estado de São Paulo. Isso significa que a maior parte do território brasileiro está localizado no que nós chamamos de zona entre trópicos, mais conhecido como zona intertropical. 92% do território brasileiro está localizado no que nós chamamos de zona intertropical. Tranquilo, pessoal? Bom, eu encerro a explicação aqui. Passei 4 minutos do nosso horário. Faço uma pergunta para vocês. Ficou alguma dúvida até aqui? Para mim, não ficou suave. Você explicou tudo certinho e tal, sem muito rápido.